Olá, boa noite, tudo certo? Estamos aqui para gravar mais um vídeo, mais uma palavra muito abençoada que Deus nos dá. E hoje é um dia que eu gostaria de falar sobre um assunto que é muito discutido no mundo inteiro e assim será até a volta de Cristo, que é a questão da salvação, né? Como se desenvolve a salvação na vida do ser humano? É preciso fazer uma consideração aqui. A palavra nos diz que todo ser humano que nasce, nasce separado de Deus. Portanto, ele é criatura e não filho. Filho ele se torna quando ele aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e recebe o Espírito Santo de Deus. Aí ele se torna filho. Por que ele nasce separado de Deus? Adão e Eva estavam no paraíso e desfrutavam da presença de Deus. Vocês lembram da história lá do livro de Gênesis? Deus deu uma proibição para eles. De todas as árvores do paraíso podem provar, mas menos da árvore do conhecimento. E o que eles fizeram? Eles desobedeceram a Deus. Não dá para entrar agora nessa história, porque senão a gente ia se alongar demais. Com essa desobediência a Deus, eles foram expulsos do paraíso e da presença de Deus. Por isso que todo descendente de ser humano, a partir de Adão e Eva, nasceram separados de Deus e precisam se submeter e aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E o texto que eu queria mostrar hoje, Jesus tem então um encontro com Nicodemos, que era um mestre em Israel, e ele foi se encontrar com Jesus à noite. Eu já falei isso num vídeo, muito possivelmente porque ele não queria que vissem ele indo falar com Jesus. Lá no capítulo 3 de João, acontece o seguinte diálogo entre Jesus e Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Esse pequeno diálogo, depois ele continua, a questão... Nicodemos era um mestre em Israel. Ele sabia o Velho Testamento muito possivelmente de cor. E ele viu Jesus fazendo aquela série de milagres, e ele questiona: sabemos que és da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres a não ser quem vem de Deus. E Jesus diz o que para ele? Ninguém pode ver o reino de Deus, senão o quê? Senão nascer de novo. Nicodemos meio que não entendeu, mas como é que será que alguém pode entrar pela segunda vez na barriga da minha mãe? Ele pensou isso. O que Jesus diz para ele é que todo ser humano que nasce, nasce separado de Deus e tem que nascer de novo. O que é o nascer de novo? Jesus fala da água e do Espírito. Você precisa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, senão você não vai para o céu. Essa é a questão. Não é eu que estou dizendo, eu estou afirmando aquilo que está escrito. Jesus disse: se não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. E esse nascer de novo, o que é? É você entender que você é pecador, você reconhecer em Jesus como Senhor e seu Salvador e entregar sua vida para Ele. Aí tu vai receber o Espírito Santo e vendas dos seus olhos se abrirão e você vai entender a palavra de Deus. É isso que Jesus está dizendo para ele. Mas como se faz isso então? O que é aceitar Jesus? Eu vou continuar lendo um outro texto para vocês, que está no mesmo capítulo 3, só que daí é do versículo 16 em diante, que Jesus diz o seguinte, naquele mesmo diálogo com Nicodemos, logo a seguir ele acrescenta o seguinte, ele diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No versículo 16, olha o que Jesus diz para ele: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É um dos versículos mais maravilhosos da palavra de Deus. Olha o que Jesus diz:
Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O aceitar Jesus é crer em Jesus, mas não da boca para fora, de ouvir falar. A gente já vai ver isso. No versículo 17, ele continua dizendo: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem salva é Jesus, você não se salva. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Aqui é muito simples, não tem em cima do muro eu vou pensar, talvez, quem sabe depois que eu morrer Jesus me aceita. Não. Aqui Jesus afirma para Nicodemos, mestre da lei em Israel, muito claramente: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem vai ser salvo? Aquele que crê, se submeter e entregar sua vida para Cristo. E Jesus faz uma advertência: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Depois que morrer, Hebreus 9:27 diz o seguinte: aos homens foi ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Não creia você que depois da sua partida tu vai ter alguma esperança de ser salvo se a decisão você não tomou aqui. O versículo que eu acabei de ler fala isso: aos homens foi ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Ou você aceita Jesus aqui, não vai querer descobrir lá, depois que tu não é salvo. Ou você entrega a tua vida para Cristo aqui, tem certeza da tua salvação, ou é o que Jesus diz aqui: quem não crê já está condenado. Tem um outro versículo, capítulo de Filipenses, que nós vamos ler agora, em que o apóstolo Paulo faz algumas considerações a respeito da salvação, que eu gostaria de ler para vocês hoje. Lembrando, o apóstolo Paulo era alguém que, como Nicodemos, também era mestre. Paulo era um judeu nato, ele conhecia o Velho Testamento de cor, ele sabia a lei de cor, ele seguia todos os ensinos do Velho Testamento, ele era alguém que podia dizer que era um judeu top. E ele mesmo diz o seguinte: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, aqui é Paulo falando, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esta era a identidade de Paulo. Ele foi circuncidado como todo judeu ao 8º dia, ele pertencia à tribo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, você quer homem mais religioso do que Paulo? Antes dele conhecer a Cristo? Ele era um judeu nato. Poucos sabiam tanto como Paulo nesse período, né? Ele sabia tudo. E ele era irrepreensível dentro da religião do judaísmo. Agora, olha o que ele diz de todo esse currículo dele, dessa autobiografia dele. Olha o que ele diz. Mas o que para mim era lucro, tudo isso, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. O currículo dele, ele perdeu. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede de lei, mas que vem mediante a fé em Cristo. Todo o currículo desse homem, toda a sua religião, todo o seu judaísmo, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fazia irrepreensível segundo a lei, ele diz que ele considerou isso tudo como esterco. É forte a palavra, eu sei, né? Para poder ganhar a Cristo. A religião não salva a vida de ninguém. A palavra religião vem do latim religare, que ao ser trazido para o português se traduziu por religião. Religare o quê? O homem que nasce separado de Deus, com Deus. Só que a religião não faz isso. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se você quer ser salvo, se você quer chegar até Deus, é por Jesus Cristo. Religião nenhuma melhora a vida de ninguém. Religião não salva, não melhora,
que pode acontecer? Você quer saber do outro depois da sua partida? Tu vai descobrir se tu é salvo ou não? A Bíblia diz que tu tem como saber agora. Se tu não tem certeza da tua salvação, entrega a tua vida para Cristo. Esse homem religioso, conhecedor da lei irrepreensível, considerou todo o seu religiosismo, digamos assim, inventei uma palavra agora, como perda, como esterco. E ele disse, não é eu que estou falando, está escrito. Porque ele diz que tudo isso não levou ele para Cristo. Ele foi alcançado por Jesus depois. Então isso é forte, é muito forte. A religião não salva. Não sei que religião você vai, mas eu estou para te dizer que ela não te salva. Quem salva é Cristo. Então é muito forte isso que ele diz aqui. Toda a sua religião não valeu de nada. E olha que ele era muito religioso. Sabe por quê? Porque a salvação ela é dada por Deus. Ela não é alcançada, ela é dada. Vou te mostrar onde está escrito isso. No livro de Efésios, no capítulo 2, um dos capítulos mais bonitos do Novo Testamento, presta atenção no que o mesmo Paulo, agora alcançado por Cristo, né? Olha o que ele diz a respeito da salvação. Você pode até não acreditar em mim, mas acredite na palavra de Deus. A palavra de Deus ela está dizendo para você e para mim o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Aqui ele está falando para aqueles que já foram alcançados por Cristo. Olha, vocês viviam desta maneira aqui, ó, Paulo está dizendo. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Olha o que ele afirmou. Que Deus é rico em misericórdia, que Ele nos deu vida. E o que ele diz ali? Pela graça vocês são salvos. Ele está dizendo aqui que é pela religião que você é salvo. Ele está dizendo aqui porque você é bom caráter, você é salvo? Existe um ditado aí no mundo que o bom vai para o céu e o ruim vai para o inferno. Será que é assim? Evidente que não é. Nem uma coisa, nem outra. A salvação é pela graça. Sabe o que significa a palavra graça? Favor imerecido de Deus. Ou seja, algo que Deus nos dá que a gente não merece. Então o que acontece? A salvação é dada por Deus, não tem nada que você possa fazer. Lembra Paulo, mais religioso? Impossível. Ele considerou tudo como perda para poder ganhar Cristo, porque a salvação é dada por Deus, é dom de Deus. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois aqui ele afirma categoricamente, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, queridos, se é dom de Deus e não vem de mim e não vem de você, você não pode alcançar. Não tem nada que você possa fazer para ser salvo. A salvação é dada por Deus. E ele acrescenta, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Para que um não diga, eu sou salvo, tu não é, porque eu não mato, não roubo, eu vou na igreja, eu vou na missa, eu vou no culto, eu vou não sei aonde e você não vai. Então você vai para o inferno e eu vou para o céu. Aqui está deixando muito claramente o seguinte, a salvação é pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus. Lembra quando eu falei que todo mundo que nasce é criatura de Deus e não filho? Realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A consequência de alguém que é salvo é praticar boas obras, mas não é pelas obras que você vai para o céu. A salvação é dada por Deus. Jesus carregou aquela cruz
e suportou o peso de todo o pecado do mundo, para que eu e você, ao crermos pela fé, fôssemos salvos. Qualquer coisa que você tente fazer para ser salvo, é aquilo que Paulo diz: considero como perda, como esterco. Nada que eu e você podemos fazer pode nos tornar salvos. A salvação é dada por Deus para todo aquele que nele crer. A palavra afirma isso de uma maneira muito clara. Historicamente, as pessoas têm se perdido e talvez indo para o inferno, porque acreditam que se eu ser um bom caráter, eu não matar, eu não roubar, eu ir na igreja todo domingo, eu sou salvo. Não, não. A salvação é dom de Deus, ela é dada a todo aquele que crê, não a todo aquele que anda direito. O andar direito é uma consequência de quem já foi alcançado por Cristo. Mas não pense que com isso tu vai comprar a salvação. Você não pode comprar a salvação porque ela é dada por Deus, porque ela foi conquistada na cruz por Cristo. Jesus teve que carregar aquela cruz pesada, foi pregado na cruz e derramou o sangue dele, para que eu e você crescêssemos nele. E pela fé e pela crença nós fôssemos salvos. Então, absolutamente não há nada que você possa fazer de esforço humano nenhum. Tudo que eu e você possamos fazer de esforço humano para ter a salvação, por Deus é considerado como lixo, porque Jesus é que te dá a salvação. Você não alcança, eu sou repetitivo nisso, porque é duro você ver as pessoas acreditando numa mentira. Vai buscar na palavra. Você pode não acreditar em mim, mas acredita na palavra de Deus. Está escrito aqui. Se você quiser ler esse texto por último, Efésios 2, capítulo 2, de 1 a 9. O Espírito de Deus inspirou a vida de Paulo que a isso escreveu. E ele disse: eu fui o mais religioso de todos, mas tudo isso para mim não serviu de nada. Paulo foi salvo, porque ele foi alcançado por Cristo. Jesus deu a salvação de graça. Não esqueça dessa palavra. A salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós para que ninguém se glorie. Dom é algo que Deus dá. Dom você não adquire. A salvação você não adquire. Você não compra. Ah, mas eu sou bom caráter. Eu não mato, não roubo. Eu sou bonzinho. Eu não prejudico ninguém. Isso para Deus não quer dizer absolutamente nada com relação à salvação. Essas características você vai apresentar elas depois como fruto do Espírito Santo de Deus na tua vida, depois que você é salvo. Mas isso não muda a tua, digamos, a tua imagem diante de Deus. Você pode fazer o que tu quiser. Só quem pode preencher o vazio que tem no teu coração é Jesus, através da graça. Se você quer aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, dobre teus joelhos aí. Reconheça que você é pecador. Reconheça que só por Cristo tu vai chegar até Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não é através da religião que você vai até Deus. Não é. Eu estou cansado de ouvir alguns ditados populares: a voz do povo, a voz de Deus. Definitivamente não é. A voz do povo não é a voz de Deus. Ou todos somos filhos de Deus. Não é verdade. Não é verdade. Todos somos criaturas de Deus. A palavra de Deus nos diz isso. Essa palavra é dura, eu sei. Foi dura para mim também há 26 anos. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus e não a minha, eu fui alcançado por Cristo. E por isso hoje eu estou compartilhando isso com vocês. De uma maneira muito clara, muito tranquila, muito feliz, porque a palavra de Deus nos assegura a todo aquele que crê e é aceito por Cristo a eternidade. Se você não tem certeza disso agora, eu te convido a fazer uma entrega imediatamente da tua vida para Cristo. Porque se você morrer em dúvida, é porque você não tem a salvação. Você não vai torcer o braço de Cristo lá no céu dizendo: deixa eu entrar. Porque a palavra que Jesus diz no livro de Mateus é muito forte. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, profetizamos. Jesus vai dizer: apartem-se de mim porque não os conheço. A salvação é por Cristo. Ele pagou o preço naquela cruz. A salvação é pela graça, é dom de Deus. Você não adquire, você ganha de graça.
Entendeu a diferença? Eu gostaria muito que você meditasse nesta palavra, que é uma palavra abençoada para todo aquele que nele crê. No momento que você experimenta a salvação, a certeza da vida eterna, que a palavra diz que nós recebemos um selo, que é o Espírito Santo de Deus, que nos dá sabedoria, nos dá discernimento, a nossa vida nunca vai ser a mesma. Eu não saberia como viver hoje se eu não tivesse certeza da minha salvação. Onde estaria eu? Eu não tenho mérito nenhum na minha salvação. Eu fui alcançado por Cristo. Você também pode ser. Então, eu queria deixar esse desafio para você refletir, que o Espírito Santo de Deus te dê sabedoria, entendimento, discernimento para compreender a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês.